Você pode pegar sua Bíblia em Números capítulo 8. Vamos falar um pouquinho sobre a porção, diga assim, Berhaloterra. Berhaloterra significa quando subires, amém? Ou quando direcionares, ou quando colocares, também pode ser essa ideia também, amém? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então ela vai da porção de Números 8, versículo 1 ao capítulo 12, verso 16, e as passagens correspondentes, Zacarias 2, versículo 10 ao capítulo 4, versículo 7, e Lucas 15, do versículo 1 ao capítulo 16, verso de número 31. Amém? Vamos comentar um pouco sobre essa porção, que vai do capítulo 8 até o capítulo 12, praticamente. Nós temos aqui algumas coisas que nós já falamos um pouco no início, que é quando Deus ele dá algumas instruções sobre a colocação das lâmpadas, aí no capítulo 8, versículo 1. Nós temos também no versículo 5 a consagração dos levitas, amém? E aqui no capítulo 9 tem uma curiosidade. No capítulo 9 de Números, a celebração da Páscoa, ela foi instituída anteriormente, mas aqui no capítulo 9, nós estamos vendo a celebração no segundo ano no qual eles estavam ali, quando foi instituído. Por exemplo, no segundo ano da sua saída, ou seja, eles saíram ali e ficaram bastante tempo, até ali o livro de Levítico, acampados. Mas aqui eles começam lá em Números sair já do deserto e caminhar para a terra prometida. Tanto é que no capítulo 9, no versículo 1, ele fala assim, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo, celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Então, o que acontece? Eles vão fazer a celebração da Páscoa, já no segundo ano que eles estavam prosseguindo, ou seja, eles estavam saindo do deserto, ou melhor, não do deserto, saindo do acampamento do deserto e caminhando. Então eles vão começar aqui a fazer a celebração da Páscoa no segundo ano. Então isso aqui é uma curiosidade mostrando que talvez a gente pense assim, que eles estavam andando ali no deserto, mas ficaram muitos anos ali parados, algum tempo parado ali no deserto, ou talvez um ano inteiro parados ali, recebendo instruções, recebendo a lei, acampados, se organizando para assim começar a ir à terra prometida. Então é praticamente no livro de Números que os israelitas vão caminhar em direção à terra prometida. Amém? Então aqui no capítulo 9, nós temos essa instrução bem interessante, porque nos faz entender um pouco o cenário do que está acontecendo aqui no contexto de Números. E uma coisa curiosa, que no versículo 15 do capítulo 9, havia uma nuvem que ficava sobre o tabernáculo. Então no versículo 15 diz, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo numa aparência de fogo até a manhã. Assim era, no versículo 16, de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Versículo 17, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e o lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então é interessante que quando nós estamos em aliança com Deus, existe uma nuvem também que nos guia nesse deserto da vida, que é o Senhor nos guardando. Se nós estivermos ligados aí, Deus está sempre nos direcionando. Então claro que aqui havia uma direção bem visível, que havia a nuvem ali que quando ela sinalizava, eles continuavam caminhando, quando parava, eles paravam, sabendo que era o momento de parar por algum propósito do Senhor, Então, eu quero dizer que nessa manhã que existe uma nuvem do Senhor que guarda a sua vida, existe uma nuvem que te protege, porque Deus ele guarda aqueles que estão em aliança com Ele.
E aqui no versículo 10, ou melhor, no capítulo 10, no versículo 1 e no versículo 2, nós temos as duas trombetas de prata. Então, lembrando que a Bíblia, ela fala de algumas trombetas. Tem aquela que é feita com chifre, né, de carneiro, de antílope também, que nós conhecemos, que é aquele chifre mais comprido. E aqui tem duas trombetas, mas feitas de prata. Não sei como exatamente elas eram. Alguns vão digamos, sinalizar como seria o formato dessas trombetas, mas especificamente essas duas trombetas de prata, aí no versículo 1 e 2 do capítulo 10, elas eram para convocação e para alertar o povo em relação à marcha. Eles paravam, gente, agora é hora de marchar. Então tocava-se aquela trombeta de prata para que o povo continuasse a marcha pelo deserto. Lembrando que deserto tem instrução. Tem pessoa que está no deserto, mas ela não quer seguir a instrução. Entendeu? E vai continuar onde? E vai morrer no deserto. Que aconteceu com muitos que não quiseram obedecer as regras. O que aconteceu com eles? Morreram. Então, deserto é para obedecer. Já viu a pessoa que está no deserto, conversa com ela, ai, irmão, é muito difícil, ela começa a murmurar, ela não quer obedecer. Meu irmão, mas o caminho é por aqui. Não, eu já fiz, eu já sei. Mas não sabe de nada. Porque se estivesse pegando tanta pena no deserto. Claro que todos nós, irmãos, em parte, estamos em desertos. Não tem como. Estar neste mundo, nós já estamos no deserto. Não tem como. No deserto da vida. É luta, dificuldade, tribulações. Mas tem alguns desertos que a gente entra por um propósito do Senhor e tem aqueles que nós mesmos entramos. Então, qual é o deserto que você está? O deserto da vida, aquele que você entrou porque quis entrar, ou aquele que Deus permitiu que você entrasse com um propósito? Independente dos desertos que você esteja, uma coisa é certa: obedeça. Obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, é interessante isso, tá bom? Então, aqui no versículo, vamos avançar. No versículo 29 do capítulo 10 tem algo interessante. Disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita. Ele convoca ele para acompanhar eles nessa marcha. E fala assim, olha, versículo 34, a nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, volta ao Senhor para os milhares de Israel. Então, isso aqui é algo interessante que Moisés nos ensina, que a bispa faz todos os dias lá em casa, que é declarar bênçãos sobre a sua vida. Você não só tem que orar, você também tem que declarar as bênçãos. Senhor, meu Deus, vai ser bênção, eu vou vencer, o medo está querendo me tomar, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha fortaleza. Senhor, o dinheiro está um pouco apertado esse mês, mas eu sei que essa semana ainda o Senhor vai fazer um milagre. Se eu não fizer essa semana que vem, o Senhor vai prover. Então aqui Moisés estava declarando. Em parte, Moisés não estava vendo a provisão de Deus nesse contexto até então. Eu digo assim, nesse momento aqui, ele não estava vendo o que Deus iria fazer, mas ele já estava declarando que Deus ele estava crendo que Deus iria fazer. Ele não estava vendo com os olhos naturais, mas crendo naquilo que já estava fazendo. Então ele declarava, ele sabia que Deus ia ser com ele. É claro que ele estava no deserto, ele estava olhando as coisas com dificuldade, mas Moisés estava sempre declarando. Então é bonito ele dizendo, né? Levanta-te, Senhor. Então faça isso na sua vida. Declare, Senhor, levanta-te no meu favor. Eu estou estudando, eu estou fazendo uma preparação. Senhor, eu estou precisando de um recurso. Senhor, eu estou enfrentando uma causa na justiça. Levanta-te, Senhor, né, em meu favor. Senhor, eu declaro cura na minha família, saúde, prosperidade. Eu declaro um casamento, eu declaro, né, uma família abençoada. E começa a declarar porque Deus vai fazer. Amém? Moisés está nos ensinando aqui que muitas bênçãos vêm também pelo nosso declarar, acreditar. Amém? Por exemplo, você já viu, por exemplo, a semente de mamão, né? Eu gosto também de mamão, então quando vai tirando assim tem muitas sementes, né? Aí fica aquele monte ali, né? Se você pega aquelas sementes e você planta, o que vai nascer? Vai nascer um monte de brotinho de mamão, certo? Agora, a palavra, ela é que nem uma semente também quando você declara. Dentro daquela sementinha, você tem um pé de mamão que vai crescer. Então, dentro da palavra que você declara, lá está aquilo que vai se tornar à frente. Então, nós precisamos crer e declarar. Amém? Então, por isso que nós não podemos declarar derrota, nem ter palavras de derrota nos nossos lábios. Amém? Porque a palavra é uma semente. Então, temos que ter muito cuidado
principalmente nos momentos de raiva. O bispo Carlos sempre falava pra gente, nunca tome uma decisão, ele falava, né? Com raiva, com fome, chateado, triste. Nunca tome uma decisão, esteja bem para você tomar uma decisão, porque geralmente você vai tomar uma decisão baseada num sentimento momentâneo, né? Ele falava também que se você estiver apaixonado, não tome uma decisão quando você estiver apaixonado, porque pode, espere um pouquinho, deixa um pouco aquele fogo da paixão sair para você ter uma decisão mais equilibrada, né? É verdade ou não é isso? É verdade, né, irmãos? Tomar uma decisão empolgada é complicado, né? Tem que ter tem que também medir um pouco as consequências, né? O que nós vamos arcar, né? E aí, José? É verdade isso, José? A Bíblia fala sobre isso. Uma pessoa tomou uma decisão porque estava com fome, não foi, Esaú? Trocou lá, queria comer o prato, fez lá e trocou uma bênção pelo momento de fome, que queria comer um prato. A gente não é diferente, né, irmãos? Às vezes a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Cuidado com doce, a pessoa vai lá e esbana no doce, não pode comer doce, né? Tem que controlar, a pessoa vai lá, tem que maneirar tem que maneirar, né? E é verdade. Aí a gente ora, e pastor, ora pela minha saúde, eu vou orar para Deus controlar, né? Seus instintos, porque você está comendo, que não é para você comer, irmão, né? Então, às vezes é isso, é uma realidade, né? A gente perde muito porque a gente é levado muito pelas nossas emoções e sentimentos. É difícil, porque os instintos, é difícil, é uma coisa instintiva, né? Muito bem. E aí eu quero parar aqui para a gente já só finalizar no capítulo 11, de forma rápida. Nós temos a murmuração dos israelitas. Então, querido, eu digo para você, por mais difícil que seja, ou, né, a dificuldade que você esteja passando, não murmure. Não murmure. Amém? Então, o versículo 1 do capítulo 11 de Números diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial, né? Então o povo clamou a Moisés, orando. Novamente. Então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou. Versículo 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, é isso? Amém? Está sendo a sua tradução? Taberá? Você que é Taperebá, já falou Taperebá, ele aqui, meu Deus do céu, né? Taberá, irmãos, vigia aí. Porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E aqui está populacho, está assim nessa tradução? Como é que está? Vulgo. Que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, irmãos, olha só. E também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, das melancias, dos alhos silvestres, das cebolas, dos pimentões, alhos silvestres e dos alhos, irmãos, alhos porosos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinho o moía, ou num grau, ou pisava, né? E em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Eu queria falar sobre o capítulo 12 também, mas eu vou parar aqui no capítulo 11 para a gente não alongar muito, mas depois você lê com calma o capítulo 12 em casa, que fala quando Miriam reclama de Moisés, né? E aí ela vai ser tomada por
Mas também é uma murmuração aqui que não agrada a Deus, né? Mas eu vou parar aqui no capítulo 11, eu quero comentar um pouco sobre essa questão da murmuração, né? Então, assim, é interessante pensar, porque, assim, essa passagem, ela nos faz refletir sobre muitas coisas. Uma delas, realmente, é não murmurar. Assim, murmurar. Uma coisa é você ficar preocupado, Senhor, me ajuda nessa situação. Outra coisa é você murmurar, né? Você querer voltar lá para o passado. Então, não queira voltar para o passado, não sinta saudade do passado. Passou, você está numa nova história com o Senhor, amém. Ai, como era bom, né? Uma vez uma pastora estava pregando, uma vez, acho que até no Qualicamp, convidada, ela falou assim, aí ela falava, né? No passado eu sentia o gosto da skin cariol no meu paladar e tal, né? Como um dia Deus estava pregando, eu lembrei, né? Muitos anos atrás, eu sentia o gosto de Pepsi, estava com sede, lembrei da Pepsi, sentia o gosto da Pepsi, né? Graças a Deus, o Senhor me libertou, né? Uma vez falei pro irmão, pode tomar refrigerante, irmão. Não, pode tomar coca, eu falei pra ele, né? Aí, não, tá bom, parou. Aí, irmão, parei, tô só no baré. Falou, mesma coisa, irmão. Mesma coisa, tá só no baré. A mesma coisa, ele pensava que baré não era refrigerante, né? Ô, irmão, reduz aí então um pouco, irmão. Esse povo é assim, né, pai? Quer sempre dar uma de... Aí o irmão falou assim, eu só tomo adoçante no café, mas como 5 pães. Era melhor tomar o café com um pouco de açúcar e comer só um pão ou uma tapioca com uma batata. 5 pães faz muito mal do que tomar com um pouco de açúcar. Aqueles 5 pães vai se transformar em tanto açúcar que é como se fosse um copo de açúcar que você estivesse tomando. Né? Carboidrato é intenso, né? A gente tem que ir maneirando no carboidrato, né? Mas aí o que acontece aqui, né? O povo reclamando do passado, querendo comer, né? É claro que até a reclamação é legítima, né? Você está num deserto. Aí você só está comendo aquilo ali. Teoricamente, assim, parece que é legítima a reclamação. Poxa, né? Às vezes você lembra assim, você passar, poxa, é um tempo que eu comia queijo, eu só como só a manteiga, né? No pão e olha, às vezes, né? Só que isso Deus encara como algo ruim. É como se aquela condição que você está hoje, Deus não estivesse cuidando de você, mas Ele está. Talvez naquele momento Deus está querendo ensinar coisas que naquele momento eu não iria aprender. Só que isso dói, irmãos, para aprender, isso dói. Dói demais aprender dessa forma, dói. Porque realmente na abastança, nós não aprendemos muito, sabe? Essa que é a verdade. Então quando as coisas estão um pouco mais escassas, a gente valoriza mais, a gente é mais humilde, né? Busca mais, né? Como a obreira falou e a bispa. Então, assim, também tem um ponto aqui que eu quero trazer para você, que é justamente o seguinte: não me entendam mal para você, o apóstolo está pregando acomodação, não é isso. Mas existem alguns momentos da nossa vida que nós temos que entender o que Deus quer nos ensinar. E às vezes, alguma das coisas que Deus quer nos ensinar é saber que, por exemplo, assim, tem momentos da nossa vida que eu tenho que entender o que Deus quer comigo naquele momento. Por exemplo, às vezes um momento de escassez, como nós estávamos falando, vai nos ensinar, né, muitas coisas, né, vai nos ensinar muitas questões que nós não aprenderíamos no tempo de abastança. Então, às vezes até um momento de assim, falar assim, não, peraí, eu também tenho que me conformar muitas vezes com algumas coisas, ou pelo menos por um momento. Por exemplo, hoje eu não estou podendo comer algo que eu queria, um exemplo, mas eu tenho pão, eu tenho que glorificar por aquele pão que eu tenho, entende? É mais ou menos isso. Por exemplo, às vezes, é aquele que aconteceu, ser grato. Por exemplo, Moisés estava lá, lá indo, né, pedir de Faraó para que libertasse o povo. Ele falou assim, mas aí eu não tenho nada com que eu vou. Ele falou, Moisés, o que tem na tua mão? Tem um cajado, então vai que esse cajado eu vou ser contigo. O que tens, Moisés? Um cajado, então vai que eu estou contigo. Então aquilo que a gente tem, Deus está conosco. E aquele pouco que a gente acha, né, que é pouco, aparentemente, às vezes não é, Deus vai fazer grandes coisas. E até a tradição, né, de Israel vai dizer que, na verdade, esse maná, ao paladar deles, se transformava naquilo que eles queriam comer. Entendeu? Por exemplo, eles queriam comer lá, os peixes lá, a carne lá. Estavam comendo aqueles bolos de coentro, né? Semente de coentro, que era o maná, e aquilo vinha com aquele gosto. Poxa, parece que eu estou comendo uma carne. Quem já teve essa impressão? Tem uma história rabínica bem bonita e bem interessante, de um homem
que ele era muito, assim, ele preservava muito essa humildade. Ele era uma pessoa muito pobre, muito limitada na questão financeira, mas ele era muito rico para com Deus. E ele era tido na comunidade que um homem que não reclamava de nada. Por exemplo, ele só tinha um paletó para ir para a sinagoga. E quando só que já era muito velho, já tinha décadas, aquele paletó já estava desbotado, algumas partes rasgadas. E aí ele falava: amor, pegue para mim hoje o meu melhor paletó, que hoje eu vou para a sinagoga. E aí ele vestia aquela roupa rasgada, mas na cabeça dele ele dizia que aquele era o melhor paletó que ele tinha. Ou seja, ele não se importava com a opinião das pessoas que iam falar, nem porque ele estava com uma roupa mais humilde. Aí tinha aquele momento também que ele: amor, eu quero hoje comer aquela carne especial. Aí lá vinha ela com um caldo bem ralinho e um copo d'água. Ele falou: nossa, que carne maravilhosa eu estou comendo. Então ele era grato por isso, né? Então é interessante. E depois de um tempo ele começou a ver, né, muitas coisas, né, que Deus começou a manifestar na vida dele. E às vezes tinha pessoas que tinham mais do que ele e reclamavam porque não tinham mais. E na verdade é assim que está o mundo hoje. As pessoas têm mais, quanto mais têm, mais querem, nada. É por isso que o homem se frustra com esse mundo, porque tipo assim, ele fica numa coisa, ele quer. É que nem um homem que não se contenta com uma mulher, ele quer outra, ele quer 3, ele quer 4, ele quer, não aquieta o facho, é o orgulho, né? É ingratidão. E às vezes tem uma mulher maravilhosa ao seu lado, mas ele quer a outra, ele quer ir pra gandaia, quer aprontar. E aí tem aquele que não faz isso, mas também não reconhece a mulher que tem. Às vezes não honra, não é carinhoso, não dorme de conchinha, entendeu? Não faz uma massagem, não faz uma comida e tal, sabe? Não é carinhoso, sabe? Não valoriza, né, a mulher que tem. Isso para tantas outras coisas. Às vezes você tem um carro, né? Talvez não é aquele carro que você queria, mas seja grato. Depois você vai ter, né, um Camaro, né? Você vai para a igreja de Camaro. Amém. Eu mandei uma foto pro Ita, eu tô mandando aí Uber lá. Aí mandei a foto de um carro, de um Camaro, aí botei naquela que clica para você só ver uma vez, né, no Instagram, no WhatsApp. Você clica e a pessoa não, só vê uma vez, né, não pode nem salvar, né? Aí ele começou aí. Amém, queridos? Então eu quero dizer para você: não reclame, declare bênção. Tá apertado, Senhor, hoje eu vejo a minha despensa abençoada, cheia de coisas. Senhor, eu vejo o meu estado hoje abençoado. Eu começo a declarar: Senhor, hoje eu vejo a cura na minha família, na minha casa, eu vejo os teus milagres. Então você declare sempre isso na sua casa. Seja grato, mas de coração mesmo, porque Deus conhece o nosso coração. Senhor, está difícil para mim, mas eu quero declarar a vitória. Eu sei que o Senhor vai ser comigo. E começa a declarar e a palavra, irmãos, vai vir, né? A Bispa sabe, nós estamos recebendo todo o final de tarde um irmão lá da rua, mora lá um vizinho nosso, e ele estava com um problema, estava com um problema, e eu creio que ele já está praticamente curado, né? Ele tem lá receber as orações, graças a Deus, e teve um surto de ansiedade. Ele ficou afastado, é um senhor muito inteligente, ele deve ter quase 55 para 56 anos, e assim, um rapaz muito estudioso, mas ele surtou. Devido a muitas ansiedades que ele tinha desde a juventude, e aí passando alguns problemas, ele não aguentou, surtou. Ao ponto dele, assim, ficar perambulando assim na rua, assim, sabe, como tivesse sem rumo. E aí a irmã dele, que teve um problema parecido, ficou levando lá tinha ido lá com a gente, que eu estava com problema, nós oramos muito por ela, e levou ele. E graças a Deus que ele está bem melhor, irmãos, está rindo, está feliz, está alegre. Já lancei o convite, né, para ele um dia vir aqui na igreja. Eu creio que qualquer dia ele vai estar aqui conosco, né? Mas Deus é bom, para você ver como é importante declarar. E eu falei: ore comigo, irmão. Ele declarava, falava, e nós ungíamos ele. E aquilo foi mudando, né, na cabeça dele. Orientei que ele lesse a Bíblia. É muito importante ler a Bíblia, né, você ser edificado, né? Então, eu creio que esse é o caminho para a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra? Amém? Então diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Diga: eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou ser grato, eu vou reconhecer o Senhor em todas as coisas. Amém? Porque Deus é bom para comigo. Amém? Diga: no deserto tem regras, não é bagunçado. Para vencer no deserto, tem que se organizar, senão não passa. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor?